Olá, dando continuidade à nossa série de entrevistas dos candidatos a prefeito de Santos, eu converso com o Thiago Andrade do PCdoB. Thiago, muito bacana você vir aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Raton, pela oportunidade. É um baita de um prazer, você é um jornalista, uma referência para a minha geração. Obrigado. Então, além de ser uma oportunidade para a gente falar sobre a cidade, é uma honra poder ser entrevistado por ti. Thiago, vamos lá. Ponta da Praia foi reestruturada, a Praça da Independência também, a gente vê obras na orla, né? Mas na sua administração, o que vai ser feito nos bairros abaixo do VLT, centro, zona noroeste e morros, que a gente vê que é uma população que ainda precisa de muita coisa? Olha, só acho que essa é uma pergunta que ela enseja assim, a discussão sobre o nosso plano de governo. O nosso plano de governo chama Uma Só Santos. Santos é uma cidade, nós temos dito isso muito, Santos é uma cidade muito cara e muito desigual para a maioria. Santos precisa de liderança para se reconstruir, para ser uma cidade inteira, para ser uma cidade completa. E é isso que o nosso programa, que foi construído a muitas mãos, por especialistas, por movimentos sociais, por gente que luta há muito tempo perto do nosso povo. Então, um programa construído com a vivência da nossa população, e ele chama Uma Só Santos exatamente por isso. Santos é uma cidade partida em dois, é uma cidade em que as políticas públicas e o projeto de cidade chega para uma parte da cidade, e uma grande parte da cidade, que está nos morros, que está na zona noroeste, que está no nosso centro, ficam abandonadas por quem lidera as políticas públicas na cidade. Então o nosso governo será um governo vocacionado para cuidar de gente, porque a gente conhece as pessoas. A gente constrói a nossa perspectiva de mundo, isso é muito importante dizer, porque nessa eleição são muitas perspectivas de mundo que estão em discussão. É verdade. E se fala muito pouco disso. Se transformou o debate no Brasil entre esquerda, direita, centro, para de certa forma enganar a nossa população. O que tem são visões de mundo. A gente tem uma visão de mundo voltada para o ser humano, para a dignidade, para projetar um futuro em que todo mundo possa ter emprego, possa ser feliz, possa cuidar da sua vida, possa cuidar dos seus filhos com liberdade num ambiente democrático. Então essa é uma perspectiva de mundo que eu acho que responde a tua pergunta no sentido de que nós vamos cuidar da cidade inteira, a começar por quem mais precisa. Grandes obras são importantes, elas melhoram a vida da nossa cidade, atraem mais turistas, mantêm os turistas que vêm com vontade de voltar para Santos, mas é preciso pensar no santista e na santista que trabalha para colocar essas obras de pé com o pagamento dos seus impostos. Perfeito. Mudar perspectivas de mundo, a gente não tem como não passar pela educação. Qual vai ser a proposta sua para a educação, caso você seja eleito? Primeiro, o centro para a gente é ter uma escola aberta para a comunidade. A cidade de Santos ela tem pontuado bem no que diz respeito ao IDEB. O IDEB é o índice que ranqueia a educação no Brasil. O Santos tem ido bem, tem se aproximado da meta, ou às vezes até ultrapassado nos últimos 10 anos. O que nós precisamos é retomar alguns projetos importantes. O Escola Total, que foi um projeto tocado pela secretária Sueli Maia durante o governo do Papa, e a gente não precisa ter problema de falar de governo anterior. Hoje em dia se criou um ranço. Tem muita coisa boa feita por gente muito bem intencionada antes da gente. Sim. E o Escola Total é um exemplo disso. O Escola Total é um projeto que abre a escola pública no contraturno para receber as crianças com alimentação, com atividade esportiva, com atividade cultural. Então, primeiro, abrir a escola santista, a escola municipal de Santos para a comunidade no contraturno, valorizando o profissional da educação, valorizando o professor, valorizando quem trabalha na escola, a merendeira, o pessoal da faxina. A gente não topa essa ideia de terceirizar. Quem cuida das nossas escolas é funcionário do poder público, é funcionário da prefeitura, porque serve a nossa população. E segundo, o ensino médio. O ensino médio é um gargalo importante. Eu tenho uma trajetória ligada ao movimento estudantil. Então, nos últimos anos, eu participei de algumas lutas importantes da minha geração, como foi a conquista do Fundeb, do ProUni, do Reúne, do Novo Fiéis. E o ensino médio é uma pedra de toque na educação brasileira. Ele está imprensado entre a universalização do ensino fundamental e a universalização do ensino superior. E ele perdeu o papel. Ele perdeu, de certa forma, a função no processo educacional. E as prefeituras municipais não podem resolver diretamente o problema do ensino médio, porque a atribuição da prefeitura é cuidar das escolas municipais. Mas as nossas escolas estaduais estão no nosso território. São santistas que estudam. Então, ajudar o governo do estado, com uma parceria entre a prefeitura e o governo do estado, para abrir a porta das nossas escolas para a comunidade poder participar.
Uma comunidade que participa mais da vida escolar, que participa mais da vida do filho na escola, o ambiente familiar melhora, o estudante fica mais seguro para poder frequentar a escola, para poder estudar, os pais e os professores estabelecem uma relação que pode mudar e transforma as nossas comunidades. As escolas estaduais são pontos importantes nos bairros da cidade de Santos, principalmente nos mais pobres. Perfeito. Um problema que acabou, é uma solução, um problema, para muitos é a solução, outros para outros é um problema. A questão da nova entrada de Santos. A proposta ali era que melhorasse o trânsito, né, da cidade, sem problema, melhorasse o trânsito da cidade e ao mesmo tempo que acabasse com as enchentes. Na verdade, continuam acontecendo as enchentes e o trânsito a gente vai ver agora, próximo do final do ano. O que você acha dessa situação, as pessoas que moram no entorno, enfim? Essa obra da entrada da cidade era um desejo do santista. O santista, acho que de muitas gerações, da minha em especial, porque a minha geração tem uma coisa, Raton, como ela está condenada a ser Uber ou aplicativo na cidade de Santos, ela vai muito para São Paulo, e vai e volta de fretado, e a fluidez do trânsito na entrada da cidade é muito importante para ganhar um pouquinho de tempo, né? Um tempo com a família, um tempo para poder ficar aqui em Santos. E a nossa entrada não era uma entrada bonita, não era uma entrada atrativa, né? A gente acha que é uma obra importante, acho que a gente tem muita convicção de que a gente precisa ter equilíbrio para tratar das grandes obras, para tratar dos grandes investimentos. É uma obra importante, mas é uma obra que não resolveu o principal. O que revela, de certa forma, é o tipo de prioridade que o governo municipal dá para as pessoas. Então, as pessoas que moram naquela região da entrada da cidade, o Chico de Paula, a Lemoa, o Jardim São Manuel, são ainda vítimas das enchentes, são vítimas dos alagamentos, e a prefeitura precisa ter uma política pública, deveria ter pensado em política pública antes de projetar, antes de conceber o projeto e antes de executar o projeto. E uma parte da responsabilidade do projeto deveria também ser da Ecovias, que é a concessionária daquele trecho ainda da nossa cidade. Então, é uma obra muito importante, mas é uma obra que revela qual é a prioridade do governo municipal, que é montar uma obra suntuosa, uma obra que todo mundo... É uma obra de muito impacto, mas quem mora ali, quem vive ali, o santista que vive naquela região, ainda sofre com um problema histórico, porque o problema da macrodenagem na entrada de Santos não foi equacionado da forma mais adequada. Perfeito. Vamos tocar na parte da saúde, que é, saúde importantíssimo. Hoje nós temos alguns equipamentos geridos por OS. Essa postura, se você for prefeito, vai mudar ou não? Primeiro, assim, nos últimos 6 meses o tema da saúde ganhou muita relevância, né? A gente vê aí todo mundo, inclusive na internet, o que mais tem hoje em dia é especialista em saúde, né? Exatamente. Dando opinião sobre saúde, dando dicas de saúde, até governante, gente muito importante no Brasil, dando dica de que remédio usar. Pois é. Então tem o debate está vivo na sociedade brasileira, o debate sobre a saúde está muito pulsante. A gente Raton, da turma que defende o SUS, e sempre defendeu. O nosso compromisso com o Sistema Único de Saúde é um compromisso desde que ele nasceu. Ele passou aqueles 10 anos iniciais pós-Constituição, os anos 90, ele passou sendo muito atacado. Aquela onda de privatizações, de que o público não presta, teve no SUS o seu principal vilão. E agora, com a pandemia, o SUS foi importantíssimo. Exatamente, eu ia completar dizendo isso. Desculpa. Imagine a nossa população sem o Sistema Único de Saúde. E o pós-pandemia ele vai ser mais importante ainda. Então, valorizar o SUS é fundamental. Eu digo no pós-pandemia porque Santos, por exemplo, é uma cidade que tem uma grande cobertura de plano de saúde. Só que durante a pandemia também as pessoas ficaram mais pobres. As pessoas, certamente o número de cobertura do plano de saúde vai cair. E quem vai atender a nossa população será o SUS, será o profissional de saúde, que no nosso governo será muito valorizado, será valorizado efetivamente. E sobre as OS é o seguinte, eu acho que eu sou usuário do SUS. Se eu tiver algum problema, eu vou na UPA Central. Eu vou procurar atendimento lá. Quem vai na UPA Central, quem vai nas nossas unidades de pronto atendimento, sabe a dificuldade que é. Sabe o quanto sofrido que é poder usar o serviço público gerido por essas organizações sociais. Então, com muito equilíbrio, com muita serenidade, sem nenhum radicalismo, a gente vai olhar o contrato dessas OS e mostrar para o usuário. Esse contrato está sendo cumprido? Quais são os termos desse contrato?
Quais são os termos dessa parceria entre a Prefeitura e essas organizações sociais? Porque é uma fatia importante do nosso orçamento que vai para as organizações sociais. Exato. Então, assim, com muito equilíbrio, com muita serenidade, a gente vai pegar o contrato. Questão coisa de mercado, não tem nada a ver com... O mercado funciona assim também, né? Sim, sim. Estão sendo cumpridos os termos disso aqui? Se não tiver, a Prefeitura tem que reavaliar o contrato e refazer o tipo de contratação. Perfeito. É um problema que hoje mesmo saiu notícia sobre isso, o parque do emissário submarino, né? A compensação, incinerador, enfim, hoje saiu uma notícia que parece que a justiça falou, não vai mexer mais nada ali enquanto nos resolver judicialmente o que está acontecendo. Demoliram um parque e agora, né, não tem. E no José Menino causou um problema, inclusive de segurança. Eu fiz até reportagem recente sobre isso. Esse tipo de problema vai acontecer no seu governo? Por que acontece isso? Qual seria a solução para isso? Olha, eu tenho a impressão de que isso foi uma atrapalhada até administrativa ali da Prefeitura de Santos. O emissário ele é um equipamento turístico da cidade de Santos. A gente está se aproximando da nossa... Mesmo com pandemia, a gente está se aproximando do verão. E a gente vai ter uma obra daquela magnitude no meio da nossa praia, da nossa orla de Santos. Exatamente. Então, até do ponto de vista estratégico, uma atrapalhada na Prefeitura de Santos. Então, primeiro, que a incineradora em Sítio das Neves, ela não foi objeto de discussão na sociedade santista. Há 2 anos atrás, um grupo de especialistas se reuniram, de professores universitários, gente que entende do assunto, para discutir o problema da incineradora. Foram oferecidas do lixo em Santos, né? Foram oferecidas 12 combinações tecnológicas, se eu não me engano. Entre elas, essa da incineração dos resíduos. E essa foi amplamente rejeitada pelos especialistas. E foi justamente a opção do governo municipal. Então, quando se discutiu com a sociedade, há 2 anos atrás, Sim. a sociedade disse o seguinte, o incinerador não é a melhor opção. Inclusive porque, se eu não me engano, eu não sou especialista na área, mas o nosso resíduo, que ele é úmido, ele não gera energia. Essa história de que ele vai gerar energia, que vai retornar, eu acho que está muito mal discutido. E só para te acrescentando que o problema dessa não discussão também caiu na justiça também. Esse é um dos problemas que a justiça parou o projeto. Exato. A justiça precisa ajudar, né? Essas questões são pedras de toque do trato democrático na cidade, né? De quanto que a cidade é importante para a execução das políticas públicas. No nosso governo isso vai ser invertido. Então nós vamos ouvir primeiro a sociedade, criar mecanismos de participação popular, de controle social. Isso é fundamental. As democracias no mundo estão passando por uma dificuldade grande. Então cabe também ao gestor público, numa cidade fundamental para o país como o Brasil, que é Santos, é fundamental que a gente inove em política pública de participação popular, de democracia, de controle social. Então o gestor público em Santos também tem a responsabilidade política de criar mecanismos de fortalecimento da nossa democracia. Um outro assunto que vai acabar acontecendo, que você falou, discussão com a sociedade, transporte público, né? A gente sabe que Santos é um transporte caro, né, para quem trabalha, né? É um transporte caríssimo. E não é bem assim, os ônibus não são dessa maravilha que a gente imagina, né? Então, agora com a pandemia continua tendo aglomeração. Como é que vocês vão agir no caso do transporte público de Santos? Olha, Santos é uma cidade com uma das passagens mais caras do Brasil. Uma passagem por metro quadrado muito cara, né? E o serviço de transporte não é de excelência. O serviço que é oferecido é um serviço muito aquém do que ele custa e muito aquém do que a cidade merece. Eu sou usuário do transporte público em Santos também. Assim como eu sou usuário do SUS, eu uso o transporte público. E o transporte é ruim. Ele atrasa muito, os nossos pontos de ônibus são inadequados para atender a população. O tempo de viagem é muito longo, é muito sofrido andar no transporte público na cidade de Santos. Então, durante a pandemia, isso ficou revelado de forma muito brutal. Então, as pessoas aglomeradas nos ônibus, eles diminuíram o número pois fizeram o inverso do que deveria ser feito. Fizeram o inverso do razoável, para poder manter uma taxa de lucro acima do momento que a gente está vivendo. Então, essa ideia de que o lucro está acima da vida também é uma ideia que a gente não topa muito. Então, no nosso governo, o transporte vai ser um direito do cidadão. Eu lutei a vida inteira também, Raton, pelo passe livre, principalmente pelo passe livre estudantil. A política pública de transporte precisa ser encarada com seriedade,
precisa ser encarada com coragem, porque essas concessionárias também jogam duro, jogam pesado com o poder público. Então a nossa coragem, a nossa determinação de quem dirigiu muita passeata, de quem parou a cidade de São Paulo algumas vezes em defesa de um transporte público de qualidade, eu acho que eu vou carregar um pouquinho quando eu puder subir as escadas do Palácio José Bonifácio. Perfeito. O PCdoB tem planos para a social, morros, situação de vulnerabilidade da população. Como é que o PCdoB vai encarar essa dura realidade? Esse tipo de política pública é uma obsessão do PCdoB, né? Porque corrigir injustiça, corrigir a desigualdade, a gente sabe que nesse sistema é muito difícil a gente eliminar a desigualdade. Não é difícil, é demorado. É um processo demorado. Exato, é um processo de acúmulo de força também na sociedade civil, mas a situação da pobreza e da miséria são problemas crônicos e que podem ser minorados, ao menos com política pública. Então, o PCdoB governa o estado do Maranhão. O estado do Maranhão era um dos estados mais pobres do Brasil, com um dos piores IDHs. O trabalho político e administrativo do governador Flávio Dino, apoiado num programa de diminuição das desigualdades sociais, colocou o Maranhão, elevou o Maranhão a melhores condições hoje, né? Inclusive ele está sendo cotado até para a presidência, né? Exatamente. O tamanho do trabalho que ele fez lá. Exato. A figura do Flávio Dino foi projetada pelo trabalho que ele realizou no Maranhão. Então o projeto do PCdoB para Santos é elevar o índice de desenvolvimento humano das pessoas que vivem sem a básica condição sanitária, numa cidade que tem 3 bilhões de orçamento e tem gente passando fome, tem gente morando em cima de palafita. A maior palafita da América Latina. A maior favela de palafita da América Latina. Da América Latina. Então, esse ano, ninguém tem falado isso, mas morreu santista no Morro do Tetel, no Morro do Pacheco e no Morro do São Bento. Não é possível mais conviver com essa realidade. E a gente vai enfrentar isso com um programa. O Maranhão tem um programa chamado Mais IDH. Nós podemos trazer esse programa para a cidade de Santos, para a Zona Noroeste, para os morros e para a região central, para pelo menos corrigir essa distorção entre o IDH de países desenvolvidos, como é na Ponta da Praia, e IDH dos países mais pobres do mundo, como Serra Leoa, Nigéria, do lado de lá, do Morro da Ponte para lá. Então, eu acho que política social no governo do PCdoB é prioridade, porque o PCdoB nasceu para poder corrigir injustiça. Só para... Ele falou em IDH, saiu o índice de IDH aqui de Santos, né, que é uma maravilha, superior à média nacional, mas só que não contou em ver os morros, as palafitas, então não vale nada, né? Porque eu acho que aqueles santistas não existem. Na verdade, existem e muito, né? Então tem que ser levado dos dois lados. E foi isso que você acabou de falar. Tiago, governo estadual e federal. A gente vê muito aqui em Santos, eu cobri muitos anos aqui na cidade de Santos e a região, como repórter, né? E você vai, quando chega o governador aqui, a primeira coisa que faz é comer pastel no carioca e ficar contando piada, né? Na verdade, não se cobra nada de ninguém. Não é verdade? Deixa tudo em segundo plano. Como é que vai ser a postura do prefeito, caso você seja prefeito, com o governo do estado e federal? Postura de prefeito. Postura republicana, postura institucional, de quem vai tratar com os outros entes para trazer investimento para Santos. Para devolver para Santos a proeminência que Santos precisa ter. Santos precisa ter lá no Palácio José Bonifácio um líder que consiga dialogar com os movimentos sociais, que consiga dialogar com o empresariado santista e consiga dialogar com o governador e com o presidente. Eu e o meu partido somos oposição ao governo do Bolsonaro. Nós somos oposição ao governo João Dória. Só que o trato, quem governa, não pode ficar 4 anos fazendo agitação política. Essa é uma das razões pelas quais a gente é oposição ao Dória e ao Bolsonaro. Governar não é palanque eleitoral. Governar é para fazer política pública e para depois das eleições ter o trabalho julgado pela população. Então, não governar em cima do palanque, não governar fazendo agitação. Respeitar a república, respeitar a impessoalidade de quem governa. Então, o santista quer um líder, quer uma liderança para poder devolver para Santos a proeminência, devolver a força, devolver o prestígio. Sem submissão. Sem submissão, nem ao Porto, nem aos governos. Santos tem que passar na frente dos interesses partidários, dos interesses menores, dos interesses particulares, né? Santos tem que andar, tem que estar acima desse fla-flu político que vive o Brasil. Perfeito. Uma questão muito séria em Santos, o déficit habitacional, né? A gente vê
prédios no centro abandonados, enquanto tem pessoas que precisam morar em palafitas. Qual vai ser o trabalho do PCdoB no caso? O PCdoB tem um trabalho muito tradicional nas comunidades em Santos, perto das pessoas, então a gente conhece a realidade de viver, não de ouvir falar. Isso faz muita diferença, porque isso provoca o nosso instinto, a nossa disposição para poder reverter esse quadro. Santos tem 20 mil famílias que moram, são 10 mil de déficit habitacional apontado pelo Plano Municipal de Habitação. A gente sabe que esse déficit é muito maior. Só na região da Vila Ajuda são 10 mil famílias que moram naquelas condições. Quem conhece a Vila Ajuda sabe a dificuldade que aquela gente santista vive. Nós temos um projeto para a Vila Ajuda de reurbanizar aquela área, porque a maior política pública de habitação do governo de Santos fica em São Vicente, fica no Tancredo. Essa é a maior política pública de habitação do governo municipal. A gente quer enfrentar a questão da habitação com regularização fundiária, urbanização das áreas, uma área, por exemplo, da Vila Gilda, que é uma área que as pessoas moram lá há muitos anos, elas têm os seus vínculos lá, elas têm os seus pequenos negócios naquela região. Então, as pessoas saem de lá, quando num projeto que tira as pessoas de lá, as pessoas voltam, porque lá estão os seus vínculos familiares. Então, levar água, levar saneamento, levar energia elétrica de qualidade para a região da Vila Gilda, para a região dos Morros e para a região central, regularização fundiária e IPTU progressivo, para poder equacionar o problema da moradia em Santos. É possível reverter esse déficit habitacional com disposição, com liderança e com projeto. A gente está muito convencido disso. E o nosso povo tem uma tradição dos multirões, a tradição de se organizar para construir a própria casa. Então, a política pública de habitação popular, de habitação social, com aluguel social no centro de Santos, são algumas das iniciativas que a Prefeitura Municipal de Santos pode tomar e tomará no nosso governo. Eu gostei dessa sua frase, preciso viver e não de só ouvir falar. Tem muita gente em Santos que não vive a realidade que acontece nesta cidade, só ouve falar, inclusive jornalistas, viu? Inclusive nós, da nossa categoria, ouve muito falar e não vive a realidade. Isso a gente tem que mudar bastante. Faço até uma crítica da própria profissão. Há como gerar emprego e renda ainda em Santos de forma efetiva? Sem dúvida. Eu acho que a geração de emprego e renda deve ser a prioridade de quem governa a cidade. A prioridade número 1. Santos está de frente para uma das maiores bacias de petróleo do mundo e Santos tem na cidade um dos maiores portos do mundo. Então, aproveitar essas potencialidades da cidade para atrair investimentos e gerar emprego e gerar renda na cidade de Santos. Eu te falei aqui no comecinho, a minha geração, de certa forma, está condenada a ser Uber ou entregador de aplicativo, mesmo Santos tendo 9 boas universidades. Os talentos santistas vão embora de Santos. Os talentos, a gente não consegue reter na nossa cidade os talentos formados pelas nossas universidades. A gente tem feito uma analogia para o pessoal mais simples, que eu vou repetir aqui no teu programa e para a tua audiência. Santos tem 2 moinhos de trigo, mas não tem uma fábrica de macarrão. Porque não basta gerar emprego precário. É preciso gerar emprego de qualidade. É preciso gerar, e fábrica, indústria, gera emprego de qualidade. Então, colocar Santos na rota do desenvolvimento, da inovação tecnológica. A área do retroporto deve ser aproveitada pela Prefeitura Municipal de Santos para atrair investimento de indústria, de fábricas, de instalações de pequenas empresas voltadas à tecnologia, à montagem de aparelhos eletrônicos, a insumos hospitalares. Tecnologia simples, indústria simples na região do retroporto. É possível atrair investimentos de empresas brasileiras, mas é possível atrair investimentos internacionais. Santos tem muito potencial para gerar emprego e renda, e essa será a prioridade do nosso governo, Raton. Perfeito. Planos para o centro? Acabou de falar em retroporto, pega centro de Santos. Sem dúvida. Eu acho que o centro de Santos viveu um tempo muito glorioso. Sim. O tempo que o Porto era o dínamo da economia santista, o centro de Santos acompanhou o desenvolvimento do Porto, floresceu, o comércio santista ali, o comércio varejista na região do centro, muito forte. A gente precisa repensar o centro da nossa cidade. Em qualquer lugar do mundo, o centro histórico, o nosso patrimônio é valorizado. Eu tenho visto no jornal alguns dos nossos concorrentes dizendo o seguinte: é preciso diferenciar patrimônio de coisa velha, mas é preciso respeitar o tombamento, é preciso respeitar
o patrimônio histórico de Santos. E fazer do patrimônio histórico santista um potencial de turismo na nossa cidade. Então, Santos, o centro de Santos, ele tem um híbrido que precisa ser construído politicamente pela prefeitura, saídas para que ele se realize. Preservação do nosso patrimônio com incremento do turismo histórico no centro de Santos, habitação popular e incentivo para o comércio. Incentivo para o comerciante no centro de Santos precisa ter envolvido um projeto de cidade. Então, por exemplo, as linhas de ônibus aos sábados e domingos da Zona Noroeste não pode sair gratuitamente para que o santista da Zona Noroeste possa comprar no centro de Santos, ao invés de comprar no centro de São Vicente. Então, tem uma série de políticas públicas que, com criatividade, com inteligência, a gente reanima o comércio no centro de Santos. E habitação social. Habitação social, comércio e turismo no centro de Santos. Habitação social com a implementação de uma política de IPTU progressivo para aqueles imóveis que só especulam e que deixam o centro com uma cara de abandonado. Reativação do terminal, da ideia de transformar o terminal 1 ao 8 em habitação social para gerar vida novamente no centro. O que gera segurança pública, o que gera vida é gente na rua. Então, o centro de Santos está abandonado porque não tem gente na rua. Então, o terminal 1 ao 8 pode servir para instalação de habitação com aluguel social. Isso gera aquele entorno de farmácia, creche, escola, iluminação de qualidade. Vem tudo com a habitação. Vem tudo com a habitação. Então, o nosso projeto para o centro de Santos é um projeto híbrido de turismo, habitação social e reativação do comércio. A última pergunta, Thiago, para o programa encerrar com a questão da Prodesan e da Coab. Há planos para essas duas empresas mistas? Olha, as empresas públicas têm sido violentamente atacadas nos últimos anos. Isso nacionalmente, né? Existe uma lógica de que o privado é melhor que o público. E muito governante, e muita gente que governou a cidade de Santos, compartilha dessa perspectiva de mundo, que foi aquilo que a gente estava falando no começo. Então não planejou as nossas empresas, não planejou as empresas públicas na cidade de Santos, porque exatamente tinha uma visão de mundo de que empresa pública ela tem menos importância. Não dá resultado. Exato. Não dá resultado, não é eficiente, não segue a lógica do mercado, só que abandonou as empresas. Então a Coab e a Prodesan estão abandonadas, sem projeto, elas perderam o papel. A Prodesan poderia ter um papel espetacular na cidade de Santos, de organizar o desenvolvimento da cidade. Essa é a proposta inicial dela, sempre foi. Exato, de planejar o desenvolvimento da cidade. Só que aqueles que acham que empresa pública não é eficiente, deixa lá abandonada. Usa como moeda de troca política, não estabelece um planejamento, não coloca a Prodesan no centro da discussão sobre o desenvolvimento da cidade. E aí acaba ficando sempre para depois, cuidar da Prodesan, cuidar da Coab. Se eu não me engano, a Coab não constrói casa há 10 anos. De certa forma, perdeu o papel, perdeu função. Só que tem muita gente querendo liquidar essas empresas. Exato. Querendo que a prefeitura se livre dessas empresas. Eu acho que é preciso olhar do ponto de vista fiscal o tamanho do rombo. A Prodesan, se eu não me engano, no final do ano passado, disse que eram quase 430 e tantos milhões negativos. Precisa estudar a dívida, a origem da dívida, quem contraiu essa dívida, quais são os termos dessa dívida e qualificar a empresa. E responsabilizar quem contraiu essa dívida. Exatamente, responsabilizar quem contraiu, de que forma contraiu, para poder responsabilizar. Então, qualificar as empresas, cuidar das empresas santistas. Eu acho que isso precisa ser um compromisso de quem governa a cidade, não de liquidar uma empresa que foi construída, que foi concebida para pensar, por exemplo, no caso da Prodesan, o desenvolvimento da nossa cidade. Você falou no comecinho para encerrar, mas você falou em requalificar essas empresas, você falou em talentos santistas. Tem tantos talentos que poderiam dar requalificada nessas empresas. Exatamente. E está cheio de jovem com disposição de cuidar da cidade. Tem muito jovem. Eu, particularmente, sou um que estou querendo ajudar a cuidar da nossa cidade, cuidar melhor de gente, cuidar melhor de Santos. Perfeito. Muito obrigado. Até as eleições, eu e também jornalista Jefferson Marques comandaremos as entrevistas com os candidatos às prefeituras da região. Você pode conferir no site do Diário Litoral e também nas redes sociais do jornal. Se você é candidato, entre em contato e agende uma entrevista. Diário Litoral, informação é tudo. Tchau. É isso.